Salve, salve mutantes, tudo certo? Estamos aqui para mais um podcast mutante, hoje num cenário completamente diferente, como vocês devem estar observando, mas eu trouxe uma pessoa diferente para um cenário diferente, e aí a gente vai fazer uma coisa completamente diferente. Hoje a gente vai falar com a Cláudia, do Terezas Café, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês, porque ela não é só uma pessoa de café, ela tem toda uma história, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. E aí, Cláudia, tudo bom? Tudo bem, que prazer estar aqui contigo, Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu sou a Cláudia, estou aqui no café empreendendo desde 2018, mas assim, a Cláudia, antes de chegar no café, como o Marcelo disse, tem uma história, né, Marcelo? É isso aí, a gente vai navegar na tua história agora pra gente chegar aqui, pra ver como é que tu chegou aqui. Deixa eu começar falando contigo da tua infância, como é que foi? Tu tá de Porto Alegre? De onde é que tu é, Cláudia? Então, eu não sou de Porto Alegre. Não? Né? Oh. Adivinha de onde eu sou? De outro estado, só o que falta. Sou de outro estado. Não brinca. É pertinho, mas é outro estado. Tu não é Catarina, né? Eu sou Catarina. Ai, que prazer! Eu adoro Santa Catarina e as pessoas de lá, cara. Que legal! Eu amo Santa Catarina. Tive a oportunidade de morar lá já, é maravilhoso. As pessoas de lá são ótimas. Como é que veio parar no Sul? Então, Veio criança ou não? Eu nasci em Chapecó, né? Santa Catarina. Oeste catarinense. Oeste catarinense. Minha família é de lá. Eu sou filha de mãe da minha Terezinha, né? Que tem 10 irmãos. A tua mãe tem 10 irmãos. Uhum. Ah, tá. E, peraí, só um pouquinho. Se os meus tios forem assistir, deixa eu só contar. Eu acho que são 10 tios, sim. Bah, que galera. É uma galera. Bah, que galera. E por parte de pai, que também minha família também é de lá, por parte de pai, também tem mais de 10 tios. Então, assim, eu tenho uma família gigante. Bah, quando tu era pequena, era um povo, né? É um povo. Então, eu tenho muitos tios, muitos primos, muitos primos segundos. Então, a minha família Deve ter tido grande. uma infância de criança cheia de criança, né? Cheia de criança. Cheia de criança, né? Cheia de primos. Cheia de primo, né? Cheia de criança. Tem bastante primo, mais ou menos, assim, que regula de idade comigo, né? Então... E a tua infância foi lá? Na verdade, assim, eu vim pra Porto Alegre com 1 ano de idade. Muito novinha. Muito novinha. Nossa. Na verdade, sou de Porto Alegre, né? Nasci só em Chapecó e vim pra Porto Alegre com meu pai e com a minha mãe. Na verdade, a história é assim, meu pai e minha mãe vieram sem nada, praticamente, construíram a vida deles aqui. Vieram tentar a vida aqui, literalmente. Literalmente tentar a vida aqui. Meu pai construtor de obra, minha mãe faxineira, né? Então, vieram tentar a vida aqui, deu certo, né? Na verdade, criamos uma raiz aqui em Porto Alegre. Claro. Mas ainda assim, eu tenho minha família, assim, meus tios ainda moram em Chapecó, então, de vez em quando, eu vou para Chapecó também te perguntar isso, se tu vai a Chapecó. Não tenho ido com frequência, assim, mas quando dá, a gente sempre vai, né? Sim. Então, nasci lá, vim pra cá com 1 aninho e tenho toda a minha história aqui em Porto Então, Alegre. a tua adolescência é em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Tu aprontava muito aqui, era muito difícil a vida aqui como adolescente? Pergunta difícil, Um pouco, né? Eu acho que eu nunca fui aprontar muito, assim. Eu só gostava de andar de carrinho de lomba, jogar bolita, essas coisas na Tu rua. brincava, tu teve uma infância de brincar, Eu brincava. tive uma infância boa de Porque eu tenho brincar. uma ideia de que as crianças hoje em dia não brincam tanto quanto se brincavam antigamente. Tu acha que isso é verdade? Faz sentido isso que eu tô pensando? Faz muito sentido porque realmente, assim, naquela época a gente saía pra rua, não sei se era brincadeira de guri, se não era, mas eu sei que se era, eu tava lá no meio, porque eu tava brincando de carrinho de lomba, caía aqueles tombos bem ruins, assim, de se machucar, mas seguia brincando, né? Jogava taco, andava de carrinho de lomba, jogava bolita,
Ludicamente falando, tu acha que essa ausência do brincar para as crianças de hoje traz um desvio, talvez que a gente não consiga reparar, uma falta, uma ausência de algumas coisas? As crianças de hoje parecem ser mais, entre aspas, assim, evoluídas, né? Elas nascem quase que já mexendo no celular, né? Eu vejo isso pelo meu filho. Que idade tem teu filho? O meu filho, hoje eu tenho um filho, né? Meu Benjamin, de 3 aninhos, vai fazer 4 anos em seguida. Mas assim, eu vejo por ele tem uma... Não sei se é fissura o nome correto, mas assim, dá um pouco de celular e ele quer ficar um tempo. Não te parece que para eles isso é comum e talvez na época em que nós somos contemporâneos, na época em que éramos jovens, talvez isso não fosse tão comum? Eu acho que não tinha acessibilidade, né? Porque na época não era fácil. Para os nossos pais, imagina, eu tenho poucas fotos de mim quando pequena, porque não tinha essa coisa do celular. Tirar Agora foto da hora, né? Tinha uma celular. mãe de revelar foto, era E aí se queimou, se não queimou a foto. Não sabia se ficava boa, de socar, né? Nossa, que trabalheira, é verdade. Então assim, eu acho que hoje tudo é muito mais prático, né? Qualquer coisa o celular tá ali para te... tu consegue, na verdade, registrar os momentos, no caso, né, do filho, Sim. da hora que nasce todas Sim. as fases, Sim, né? Então, entendi. assim, a pessoa vai ter, ainda bem que se evoluiu nesse sentido, né? A pessoa vai ter o seu registro de toda a sua fase. Não é a gente que às vezes quer procurar uma foto lá, nossa, não... E será Não que tem. isso não atrapalha no fato da gente não guardar mais memórias? Já que a gente sabe que a foto tá lá, eu não preciso mais me lembrar daquela imagem. Pois então, sabe o que às vezes eu tento fazer? Pegar um punhado de registros que fiz Sim. e revelar. Às vezes eu revelo, daí eu tenho uns álbuns que fica assim. Mas claro, a gente não consegue dar conta de todos os registros, porque tu registra muito mesmo, né? Mas assim, o que dá, às vezes eu digo, essa foto é legal, eu mando revelar, sabe? Então, mas sim, eu acho que a gente perde um pouco da memória, porque às vezes mesmo revisando o teu celular, nossa, eu nem me lembrava que tinha tirado ou que tinha feito esse vídeo, né? E quando tu vê tá lá e tu não te lembra. Tu estudou aqui em Porto Alegre, né, Cláudio? Estudei aqui. E como é que foi a escola, essa parada assim? Então. Porque não tinha essa tecnologia toda naquela época e tal. Como é que foi essa parada? Não tinha. E, na verdade, a escola, eu estudei em escola estadual, né? Toda a vida eu estudei em escola estadual. E assim, eu tive uma infância que não é muito diferente de muitos brasileiros, né? Uma infância pobre, bem pobre, né? Como eu disse lá no início, meu pai e minha mãe Vieram para tentar a vida. Vieram para tentar a vida com a ajuda de um tio que já tinha vindo para cá, né? E, bom, esse tio ajudou e aí acabou que vários tios vieram de Chapecó para cá para também tentar a vida, porque Chapecó na época era muito pequeno, hoje já é muito. Hoje é uma cidade grande. É linda, né? Desenvolvida e tal, mas na época não era, então os tios vieram para cá para tentar a vida. Então hoje eu tenho vários tios que moram aqui, os primos moram aqui, porque também, da mesma forma que o meu pai veio e a minha mãe, eles também vieram. Mas assim, a minha infância foi uma infância bem pobre. Começou a ter responsabilidades muito cedo, aquela coisa de lavar louça, cuidar da casa e tal, muito cedo, né? Muito cedo. Então, isso é uma outra diferença gritante que eu vejo dos dias de hoje, né? A gente vê crianças com 20 anos, 30 anos, crianças, que é criança mesmo, cara. E que não tem essa responsabilidade mínima, né? De arrumar a cama, sei lá, lavar louça, aquelas coisas banal assim. Sim. Então, hoje assim, eu e meu marido, a gente meio que dá uma puxadinha no filho, né? Pra ele já começar a ter assim uma visão, né? Tipo, arrumar os brinquedos, né? Ó, filho, guarda os teus brinquedos, né? Faz tal coisa. Então a gente já
traz ele também, vamos fazer uma batida, então ele descasca a banana, a gente já tá assim, ele Incluindo diz, ele nas atividades. Isso. Ele é o melhor ajudante, como ele diz. Eu sou o melhor ajudante, né, papai? Ou né, mamãe? Isso. Então legal, a gente estimular. traz, a gente estimula ele para que ele já consiga perceber que é importante estar ali e aprender também essas coisas, porque quando cresce, sofre por não saber fazer, Sim, né? sim. Então isso. Mas assim, voltando lá para a infância, então eu estudei em escola estadual, né? E assim, com muito esforço para ter noção, como eu não tinha com quem ficar, assim, eu fui para a escola com 8 anos, porque eu tinha que ficar hoje é escolinha, né? Creche. Na creche, né? Eu tinha que ficar na creche, Sim. porque não tinha com quem ficar no período e a minha mãe não podia deixar de trabalhar porque também não ia ter o que comer, Sim, né? sim. Então, assim, foi uma coisa bem... mas assim, a gente superou, né? Eu e meu irmão, eu tenho um irmão. Tem seu irmão. Eu tenho um Mais irmão. velho ou mais novo? Mais novo. Mais novo. Nós somos em 2, E... Então, na tua carga de maturidade também veio cuidar do irmão, né? Isso é normal, né? Mais velho cuidar do mais novo, isso é padrão. Eu acho que eu com 9, 10 anos eu já meio que dava já limpava a casa, já assim, já dava já cozinhava alguma coisa, sabe? Ajudava a mãe em casa. Já ajudava, né? Mas assim, eu não deixava de brincar, porque essas brincadeiras da rua eu fazia as coisas de casa, e podia brincar na rua. mas eu podia brincar na rua, né? Claro. Então, E teu irmão, diferença de idade, chegava a brincar contigo? A Sim. diferença de idade é suficiente para brincar contigo? Sim, é 2 anos a é diferença. pouco. A gente chegou a brincar juntos. E no colégio, não tinha aquela coisa de um defender o outro? Vocês estudavam juntos, não? A gente, assim, nós estudamos num colégio que ele ia até a 5ª série. Certo? Daí que era bem pertinho de casa. Certo. Então, assim, meu irmão ficou lá mais tempo, porque, claro, pegou 2 anos menos do que eu, né? E eu, quando eu cheguei na 6ª série, tive que sair de lá, e ele continuou, né? Sim. Mas, assim, era muito jovem, então a gente se defendia, era mais... E depois, quando tu foi para um colégio de 2º grau, digamos assim, maior, ele foi contigo para a mesma escola, né? Ele foi para uma escola diferente? Ele foi para uma escola diferente. Foi para uma escola diferente, daí a gente não seguiu... Então, por isso que eu te perguntei. Não. Então, na época da adolescência, de matar a aula, de aprontar, você estava em escolas diferentes. Certo. Mas tu sabe que, assim, tanto eu quanto ele, a gente não teve muito, assim, de matar a aula. A gente ia, sabe por quê? Porque a gente sempre teve uma mãe, principalmente a mãe, né? O pai também estava ali presente, mas, assim, a minha mãe, ela tem eu sempre digo e agradeço muito. E se eu começar a falar, eu começo a chorar. Certo. Tá? Mas, assim, a minha mãe, ela... Entendi. Ok. Tá bom. É o suficiente pra nós. Foi tudo, assim, né? A minha mãe, ela nunca desistiu nem de mim, nem do meu irmão, assim. Isso sabe? aí. Então, a vida que ela tinha, ela não queria que eu e ele tivesse, sabe? Então, assim, ela lutou muito para que a gente tivesse estudo, para que a gente conseguisse evoluir. E hoje, assim, ela me ajuda demais ainda, né? Eu já não tenho mais o meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu em 2011, ele faleceu, né? Mas assim, a minha mãe continua comigo, do meu lado. E... Qual é o signo da dona Terezinha? Peixes. Peixes. Na verdade, lá em casa eu, ela, meu irmão, Peixes. Meu pai era de Câncer. Então nós 3 somos piscianos, Certo. né? Muita emoção. Muita emoção. Muita emoção. Mas assim, minha mãe, voltando pra ela Certo. sempre foi a pessoa que nos incentivou muito. Era daquelas pessoas que batia na porta e do meu irmão e dizia, levanta porque tu tem que ir estudar, não sei o que, né?
Ela sempre viu que o estudo era uma Era o coisa caminho. importante, era o caminho. Era o caminho. E ela estava certa. E ela estava E certa. ela estava certa. Porque na sequência daí, eu consegui fazer um vestibular, passar. Tu fez pra quê? Eu, Vestibular. para serviço social, né? Poxa vida. Uhum. Ah, difícil, hein? É, Não a prova difícil, mas me parece um curso difícil, né? É um curso que eu me identifiquei bastante, né? Com toda a minha história, claro. É um curso que precisa ser muito humano, né? É, bastante. Mas assim, o que eu sempre digo, não é tu ser assistencialista, isso a gente aprende muito na faculdade, né? Inclusive, acho muito errado quando se fala assistência social, né? Só um pouquinho, não é bem isso. É mais para as pessoas entenderem, né? Que a gente usa esse termo. Assim, o profissional é o assistente assistente social. social. Tá É correto, assim, tá. isso, tá correto. Mas assim, tu te forma em serviço social e não em assistência social. em assistência Essencialismo. ou assistência social, Certo, entendeu? entendi. Então é essa a Entendi. diferença, né? Mas assim, eu exerci a profissão por muito tempo. Como é que tu chegou nessa profissão? Como é que eu cheguei? É, Eu queria duas coisas, ou era a psicologia ou era o serviço social. por que isso? Eu tentei a psicologia porque eu achava que a área das humanas era a minha área, assim. Não, mas tem vários cursos de humanas, né? Por Mas que esses dois? porque eu achava que era isso. E aí eu fiz um teste, como é que se chama os testes? Vocacional. Fiz um teste vocacional e daí na época assim eu passei nesse teste. Passei não, fiz o teste Fez o teste e o teste vi te que era dizia que era por aí. isso, dizia que era por aí. E aí acabou que eu escolhi então, e uma pessoa, eu lembro, hoje ela é minha amiga ainda na rede social, ela dizia, Cláudia, faz o serviço social porque eu tô fazendo, e é assim, é assado, e E ela te estimulou. eu vou Ah, fazer. legal. E aí me estimulou, fiz, passei, e daí? Era uma universidade paga. Ai. E daí? Como pagar? Né? Mas daí na época eu fiz Chegou a tentar na pública? Tentei na pública, na época não tinha na pública serviço social, tentei a psicologia, entendi. né? Mas aí o Sim. nível é bem alto Sim. de concorrência, né? Enfim, aí eu fiz nessa particular e acabei passando. E aí, bom, passei agora. Como é que eu vou fazer? Era lá em Canoas, a universidade, né? E existia um projeto que era Brasil 500 anos, que te dava um desconto super bom, assim, na mensalidade. Isso nós estamos falando de que ano, mais ou menos? 2000. 2000, porque eu me formei em 2005, né? Eu demorei 6 anos praticamente para me formar, né? E daí, nesse tempo, eu disse, e agora, né? Como é que eu vou fazer se eu moro de um lado, que não moro em Canoas, moro lá em Porto Alegre, lá, Sim. né? Como é que eu vou fazer para estudar? Aí, como é que eu vou ter dinheiro, né? Pro transporte, pra pra tudo, comida, pra pra comida. escola, nossa. Sim. A minha mãe ali, tu vai? Agora tu vai, Vamos. né? E aí, com a graça de Deus, assim, eu tinha uma tia, meus tios, que são meus tios, que ele é irmão do meu pai e ela é irmã da minha mãe. Então são meus tios de sangue mesmo, assim, né? Que moram perto dessa universidade, né? E Certo. daí a minha mãe pediu pra minha tia, pra eu então dormir lá. Sim. Saindo da faculdade pra eu poder dormir lá, pra não Entendi. precisar ir pra casa todo Entendi, dia, que era entendi. longe e tal, né? E tu ia aos finais de semana pra casa. Aí nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu consegui um trabalho, através de um outro amigo que me indicou. Eu consegui um trabalho, que foi meu trabalho que me deu um start também pra vida profissional. Foi o teu primeiro trabalho? Não, Não. não foi o primeiro trabalho. Foi o segundo trabalho. Certo. Mas assim, aí me deu um start que eu consegui pagar minha faculdade, Viabilizava o teu estudo. viabilizar. Entendi. Aí, só que assim, eu caminhava demais, porque eu precisava economizar Passagem. passagem para poder comer de noite, sabe? Ah,
Então, o que acontecia? Eu caminhava demais, de um lugar para o outro para pegar o trem, para pegar o ônibus, né? Entendo. E me virava, assim. Então, às vezes, no final do mês sobrava 40, 50 pila, que era o valor que eu me virava, né? Sim, entendi. Enfim, daí passei 6 anos na faculdade, me formei, voltei para casa. E durante o curso, só te perguntar uma coisa, durante o curso em si, os assuntos, enfim, o conteúdo, isso te estimulava a continuar? Tu identificou rápido que era aquilo que tu queria? Sim. Sim. Porque às vezes as pessoas entram numa faculdade e levam 1 ano, 2 anos para poder ver que não era bem isso que eu queria. E aí, não, mas eu te pergunto. Eu vi que era assim, era o que eu queria, que eu gostava, era a minha linha mesmo de raciocínio, assim, era o que eu queria. Entendi, era o que eu queria. Via o que era o que eu queria mesmo. Certo. Né? E aí eu fiz estágios também na área da saúde, fiz estágio no hospital aqui de Porto Alegre. E ali também aprendi um pouco mais a atender, né? Enfim, logo que eu saí, logo que eu me formei, então durante a faculdade toda eu trabalhei neste local que não tinha nada a ver com o curso, né? Entendi. Mas assim, era um lugar que eu adorava e que eu tenho o maior dos carinhos por esse local aí. Onde é que é? Que lugar é esse? Fala pra nós aí. É o Pronto Socorro Cruz Azul. Nossa, que lance. Onde o meu chefe, eu não sei se eu posso falar, Pode, mas fala. O meu chefe também já é falecido, meu antigo chefe, mas foi o meu professor, que foi o Dr. Nelson Antônio Tombini. O Dr. Tombini foi o meu professor que me ensinou muita coisa. Entendi. No Cruz Azul, no Pronto Socorro, eu trabalhava na administração, né? Toda a parte de convênios, assim, eu trabalhava. Certo. E tocava essa parte, né? Durante 6 anos também. Todo o período de faculdade. Só que daí, chegou um momento em que, quando eu fiz o curso e tal, logo que eu saí da faculdade, eu fiz concurso. Prestei prova de concurso, né? Pra área. Sim. E, bom, agora me formei, então agora eu tenho que ir pra área, né? Sim. E aí fiz e acabou que eu passei e era pra uma estatal. Certo, sabe? certo. E aí eu tirei o primeiro lugar no concurso, era meu e era para Porto Alegre, porque tinha outras regiões e eu me inscrevi para Porto Alegre, era onde eu queria ficar, claro, né? Pode escolher, Bom, diante disso, eu tinha aquela responsabilidade. Chegou a assumir? Sim, Assumiu. Vou te contar como que eu cheguei lá, tá. daí... Aí eu acabei, é que a história é longa, então eu tô ainda, né, conectando. Aí eu acabei passando nesse concurso e aí, onde eu tava, que era no Pronto Socorro Cruz Azul, né, eu tinha uma relação muito boa com a minha chefe e com todo mundo que era os meus chefes, né. Eu disse, nossa, eu não posso ser filha né? Sim. Com sim, eles, porque sim. eles são tão legais pra mim. Sim. Então eu preciso falar o que tá acontecendo, claro, né? Justo. E aí foi que eu pedi demissão. Mas tu disse pra eles que, tipo, o motivo, o que tinha acontecido, certo? Sim, eu disse que eu tinha passado no concurso, falei que em primeiro lugar e que talvez qualquer momento poderiam me chamar. Entendi. Porque tu passar e ser chamado não tem diferença. Tá? E aí eu não ia ter tempo de treinar alguém pra ficar no meu lugar. Entendi, era bastante entendi. coisas ali que eu sabia sobre aquele assunto, né? Seu trabalho era volumoso na Cruz Azul. Era um trabalho volumoso e assim, precisava de cuidados de alguém, né? Então, eu disse, bom, eu vou falar e vou pedir demissão. Certo. Né? Certo. Aí acabou que eu pedi demissão. Treinei uma pessoa por 3 meses. Ainda deu tempo de treinar, né? Sim, legal. eu pedi bem antes, né? E aí eu fiquei, eu acho que até o final de 2006, se eu não me engano, lá no Cruz Azul. E aí eu saí. Mas aí eu saí e demoraram pra me chamar no concurso. E aí eu fiquei sem trabalho. Isso que tu tava em primeiro. Aí eu fiquei sem trabalho. Mas aí, como o trabalho que eu fazia era bem, assim, importante dentro do Cruz Azul, eu achava importante, né?
mas era um trabalho bem minucioso, né? Com os convênios. E aí fui trabalhar numa outra clínica, assim, prestando serviços, assim, Entendi. mais frila, né? Certo. Trabalhei numa outra clínica também bem legal aqui em Porto Alegre, na área de traumatologia, ortopedia e traumatologia. E aí prestei serviço para essa clínica e fui ficando, né? Tá. Mas no meio tempo... Não te chamaram? Não. Aí no meio tempo... Vou chegar lá. Aí nesse meio tempo, o que houve? Eu fiz mais concursos. Eu disse, Tu gostava "Bom, de fazer concurso, né? sim, eu era concurseira. Ah, Aí, nesse meio tempo, eu fiz um concurso assim, em outros concursos, aí eu Certo. fiz para Prefeitura de Canoas e fiz para URGS. Certo. Então, aí fiz para os dois. certo. Pois então, aí eu tirei o 10º lugar, fiquei em 10º lugar na URGS, como assistente social. Me chamaram. Na URGS te chamaram antes do primeiro aquele? Do primeiro. Aí Ué. eu disse, e agora, né? Vou ou não vou? Aí eu disse, não, eu vou. Vou, né? Vou, Chamando. porque eu não sei se no outro vão me Claro, chamar, né? Porque eu exatamente. teria o período de 4 anos ainda, né? Ah, Do outro, sim, que é sim, 2 mais sim, 2, né? sim. Aí fui. Aí cheguei, aí fiquei 1 ano e pouco. Nesse meio tempo me chamaram no outro da No prefeitura. primeiro, tá? No Não, da prefeitura. na prefeitura me chamaram. Nossa. Aí eu disse, mas aí não adiantava, aí não tinha como trocar a URGS por esse outro que não valia. Sim, não vale a pena. Em termos de trocar. salário, né, de valor. Enfim, aí E na URGS também tinha aquele período probatório, né? tem um período probatório. Era também 2 e 2, não? Era menor do que no outro. Eu acho que era 1 e 1, eu não me lembro. É 1 e Certo. 1 o período probatório, eu acho, ou 2 e 2, eu não me lembro. Ok. Agora eu não me lembro. E aí tu ficou na URGS? Aí eu fiquei na URGS Tá. 1 ano e 2 meses, mais ou menos, me chamaram nessa estatal, que era onde eu queria estar. Ah, que... Porque eu gostava muito, na época da faculdade eu já sabia o que eu queria, assim. Que eu queria trabalhar com empregados. E nesse primeiro concurso que eu fiz, era para trabalhar com os empregados da estatal, entendeu? Entendi. Então, eu disse, bom, Por que tu queria trabalhar com empregados? Desculpa, mas me Porque- deu curiosidade agora. porque eu via que eu acho que tem muito trabalho a se fazer dentro de grandes empresas, quando se tem uma equipe multidisciplinar, que era no meu caso, Uhum. nessa estatal, a gente Sim. tinha uma equipe multidisciplinar na área da saúde que atendia os empregados, Entendi. entendeu? Entendi. Porque isso fortalece Sim, as instituições lógico. e fortalece as pessoas. Claro, é satisfação Sabe? profissional, não tem? É isso Então, aí. assim, a gente tá lá pra... Eu trabalhava, então, nessa estatal, me chamaram, Uhum. e aí eu fui pra trabalhar com essa equipe. E aí tu largou a URGS e foi pra essa Aí eu pedi chamada. pra sair da URGS. Eu me exonerei da URGS, né? E fui pra essa Foi estatal. pra estatal. Trabalhei acho que 6 anos também. Ai, nem tô lembrada, mas era 6 anos mais ou menos. 6 anos e pouco. E aí que fecharam a sede nessa estatal. Fecharam a sede. Fecharam a sede que era Porto Alegre. Ah, certo. E aí falaram o seguinte, se quem quiser continuar, pode continuar, mas vai ter que se mudar para tal lugar, Uhum. né? Teria que se Uhum. mudar. E aí eu disse, bom, naquele momento eu queria ter filho, eu já tinha toda a minha vida aqui em Porto Alegre, né? Eu e mais alguns colegas não quisemos sair daqui de Porto Alegre e ir para o outro Entendi. local, né? Entendi. Então acabou que eu também pedi para sair. Eles chegaram a abrir um PDV, isso. para liberar o pessoal. Isso. Entendi. Abriram o PDV e liberaram o pessoal. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer cursos antes de sair, né, dessa estatal, eu comecei a fazer cursos na área de gastronomia, na área de confeiteira, na área de cozinheira. Tu mudou da cabeça das pessoas, do social, da mente das pessoas, para a cozinha, para a comida, para o estômago. Mas na verdade continuei servindo, né?
Exato, continua servindo. Continuei servindo. Lá nessa estatal que tu ficou esse período aí, tu conseguiu praticar, botar em prática aquilo que tu imaginava? Eu acredito que eu contribuí. Legal, Uhum. legal. Eu era bem ativa. Eu participava de comissão de ética, eu participava de comitê de gênero e raça. Eu era bem ativa naquilo que eu achava que eu podia contribuir, sabe? Entendi. Então, acho que eu me identifiquei bastante. E se Certo. fosse hoje, digamos assim, eu só saí mesmo dessa empresa Só por causa da mudança. porque Não teria sabe que me o mudar. Entendi. E eu teria que mudar toda a minha vida Entendi. e eu não estava disposta no Entendi. momento de Saquei. sair, sabe? Saquei. Eu não estava disposta de mudar tudo, Claro, sabe? Compreendo. Mas assim, se hoje ela permanecesse assim aqui, com Provavelmente tu certeza, tava lá. ou próximo, que eu Uhum. pudesse morar na Sim. minha casa mesmo, né? Eu estaria lá, porque eu gostava do que eu fazia, sabe? Onde eu me identifiquei de verdade. E aí, como é que foi parar na cozinha? E daí, nesse meio tempo, eu acabei fazendo cursos, né? Esses cursos tu tá fazendo na época em que tu saiu e aí tá em stand-by. Não. Né? Não? Antes do PDV tu já tava fazendo os cursos? Antes do PDV. Olha só! Porque daí eu comecei a ver assim, eu acho que eu preciso me especializar nisso, assim, até pra minha casa, porque eu não sabia nada, não Não sabia era nem uma boa cozinheira? não sabia nem afiar uma faca, sabe? Aí eu fui fazer o curso, fiz os cursos numa escola muito bacana aqui em Porto Alegre, Certo. né? Aí também fui para São Paulo, fiz uns cursos lá, também na área, assim, mas foi bacana, assim, e aí eu descobri um novo amor, que era a cozinha, né? E aí eu disse, bom, Mas a cozinha tu descobriu praticando, né? praticando. É porque quando tu vai fazer o curso, tu vê que que a cozinha é dominada pelo amor. É trabalhosa? É muito trabalho, porque o trabalho não para nunca. Mas, em compensação, o teu trabalho ele é concreto, que é diferente do assistente social. Porque tu faz e tu vê pronto o que tu fez. Né? O outro não dá pra tu acompanhar essa... Não, o resultado do outro é abstrato. É abstrato, claro. E esse resultado da cozinha é concreto. Só que, Marcelo, eu vou te dizer o seguinte, que um complementa o outro. Porque eu não deixei toda a minha formação para trás. A minha formação, ela está comigo. Sim, sabe? entendo. Então, assim, no lidar com as pessoas, a minha formação está comigo, né? Claro que tem tudo da pessoa, mas assim, tem também a forma que tu vai enxergando o mundo, as relações dentro do mundo, isso é importante, sabe? E que a tua formação é uma formação estratégica, né? Nesse sentido, se a gente for falar da... Porque é uma formação que lida com o ser humano, que é uma coisa que eu falo muito aqui, né? Lida com o ser humano. E o ser humano em qualquer condição, inclusive na alimentação, ele está incluso, é o ser humano. Então quando a gente lida com o ser humano, a gente pode lidar em qualquer lugar. E aí, falando em ser humano, eu preciso te fazer uma pergunta que eu faço muito aqui no podcast. Tu acredita na humanidade? Então, eu acredito na humanidade. E acredito que a gente também hoje, diante de todo o contexto que a gente está vivendo, que estamos vivendo ainda, Certo. eu acredito que nós estamos chegando no fim dos tempos. Por quê? Porque as relações que a gente teve antes da pandemia, elas se modificaram, né? A relação hoje, por exemplo, eu e tu hoje estamos aqui, né? Certo, verdade. Assim, Verdade. pessoalmente, né? Verdade. Mas assim, e durante todo o tempo da pandemia que a gente não pôde se falar assim, a gente não pôde se tocar, a gente não pôde se abraçar, a gente não pôde nada, porque a gente tinha que ficar assim isolado, né? Então assim, eu acho que eu acredito na humanidade e acredito que essa pandemia ela veio para também as pessoas repensarem um pouco do seu modo de ver as coisas e às vezes até ser o egoísmo
Pois é justamente nessa linha que eu queria falar contigo. Eu estava conversando há algumas edições atrás com uma outra pessoa e eu disse que ela era muito positiva, né? E aí agora eu te pergunto também, porque ela falou uma coisa muito parecida contigo em relação à pandemia, que depois da pandemia as pessoas pararam para repensar a vida, o jeito de ver as coisas. E tu acredita que rolou isso? As pessoas mudaram o jeito de ver a vida, assim, o jeito de... Eu não vou te afirmar 100%, né? Certo. Mas assim, o meu modo de ver é que nada substitui o contato humano. Concordo. E as pessoas, elas aprenderam a se comunicar virtualmente por uma necessidade. Então, assim, se eu acredito que as pessoas mudaram, eu não sei te responder, de fato, assim. Mas eu acredito que algo mexeu dentro das pessoas. Tu percebe um mundo diferente depois disso. Eu percebo. Que as pessoas estão mexidas com isso. Inclusive, assim, como é legal de perceber quando as pessoas se encontram aqui dentro do café e aquela felicidade de estar vendo o outro, de estar com o outro. Do reencontro. Do reencontro com o outro, sabe? De tocar no outro, de poder tocar, sabe? Isso é importante. Eu acho que nesse sentido, sim, eu acredito na humanidade, sabe? Porque, assim, tu precisa, assim, estar com o outro, tu precisa do outro. Eu não sou ninguém sozinho. Sim, né? perfeito. Eu não sou ninguém sozinho, eu preciso do outro, né? E assim, só que o legal disso, né, tudo, é que assim, além do contato, tu sabe que hoje o virtual, as pessoas aprenderam também a usar. Tu acha que elas aprenderam pela necessidade? É mais ou menos, eu tinha um amigo que falava que a necessidade alimenta a criatividade. As pessoas foram, por necessidade, elas tiveram que aprender a... Acredito nisso. Aprender a lidar com o mundo virtual, né? Que às vezes tu tem medo daquilo que tu não conhece. O que é uma coisa natural do ser humano, né? Ter medo do desconhecido, né? Acho que sim. Mas eu acho que a humanidade... Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho esperança de que sim, de que as pessoas... elas vão enxergar o mundo de uma forma diferente. E até porque essa pandemia também veio para mostrar que a gente não é nada. Nós somos seres humanos iguais, né? Que a qualquer momento tu pode todo mundo apaga aqui. com uma sopa da vela. Acabou. Acabou, né? Então, assim, quantas pessoas que perderam as suas vidas com essa pandemia e que deixaram famílias destruídas, né? Como que o ser humano não vai mudar com esse sentimento de que tu não é nada, sabe? A doença veio, esse negócio veio e foi maior que todo mundo, a gente não sabia nada disso e não sabe já um pouco, estamos vacinados, mas não é uma coisa assim que eu ainda particularmente... Sabemos pouco, na verdade, né? Eu particularmente ainda tenho medo dessa doença, sabe? Eu tenho receio, eu tive, né? No pior momento da pandemia, eu e minha família, a gente teve... É mesmo? Então, não é uma doença legal, não é uma doença uma bacana. Experiência ruim. Foi uma experiência muito ruim, muito medo de realmente não estar mais aqui, né? Entendi. E assim, como que tu não vai mudar? Eu acho que mexe, sabe? Mexe com o ser humano isso, né? Não, no teu caso é indiscutível. Eu acho realmente quem passou, experimentou, ou que perdeu alguém, ou sabe? que tem uma experiência por causa disso, realmente, né? Aí eu acho que não tem como não mudar, certo? Mas aí deixa eu tentar resgatar uma coisa assim, aí tu foi parar na cozinha, aí a gente conectou a cozinha, mas tudo bem, é isso aí. Aí a gente conectou a cozinha com a tua atividade da formação. Sim, por quê? O humanismo da cozinha e tal. Nesse meio tempo, tá vindo o PDV, ou seja, tu tá largando a formação, a atividade da formação, mas continua na cozinha? Então, como que daí eu vou te responder com outra resposta.
como que eu cheguei aqui no café, né? Veio o PDV, Ah, tá. Ok. certo? Certo. Aí tinha um colega amigo assim, que também estava a fim de investir num café. Certo. Juntamos. Por que café? O café a gente achava que era acolhedor, assim, né? Entendi. E também a gente era muito cru, digamos, em negócio, né? Então, hoje talvez se eu fosse repensar, talvez eu não fosse abrir um café, Entendi. sabe? Entendi. E abrir um outro não, talvez só restaurante, Saquei. né? Saquei. Claro que café tem todo o contexto, tem, mas assim, somente de café é complicado de se manter no mercado. Certo. Então, assim, tu precisa se reinventar para... Eu não sei como que a gente ainda não fechou. Na verdade, por ajuda de muitos clientes queridos, né, que na época pior da pandemia, assim, estiveram com a gente ali, firme e forte, nos pedindo e nos ajudando, nos incentivando. Um beijo para vocês, clientes queridos. Valeu. Né? E assim, continuam nos ajudando e agora a gente tem mais clientes que continuam nos ajudando a se manter. Enfim, até hoje não fechei as portas, né? Mas na sequência, assim, então, como eu tinha dito, eu tive esse colega amigo e que juntou uma parte da grana dele e eu juntei uma parte da minha grana. Isso do pós-PDV. Isso, pós-PDV. Tá. E aí a gente resolveu abrir E a uma cozinha? Como tu já vinha vindo da cozinha, Sim. tu já continuou na cozinha. Sim, daí a combinação era, esse colega fazia parte dos salgados e eu fazia parte dos doces, porque eu adoro fazer doces, né? Ah, entendi. E daí ficou assim, né? Só que ele fez o curso de barista e eu também fiz o curso de barista, só que ele fez um curso mais aprofundado. Certo. E eu fiz o mais básico mesmo, só para saber fazer. Ok. Mas na época que eu fiz o curso eu não tinha nem máquina de café, então pensa, né? Para praticar. Para praticar, era bem difícil, né? Eu fui aprender mesmo aqui, e aí com a ajuda do pessoal que a gente compra o café hoje também, Sim, de dicas sim. e tal, a gente foi se aperfeiçoando. Mas aí esse colega ficou comigo em torno de uns 9 meses e por questões pessoais ele saiu. Certo. Quem comprou a parte dele foi uma amiga, né, também assistente social, Olha só. que ficou comigo um tempo também, até novembro do ano passado. E aí ela saiu por questões de saúde dela, Sim. né? E eu acabei comprando a parte dela e fiquei sozinha na sociedade, né? Entendi. Então hoje eu meio que toco o café sozinha, tenho pessoas que me ajudam na cozinha. Eu acabei saindo um pouco da cozinha agora, né? Sim. Por necessidade. E enfim, aí estou aqui eu no café empreendendo até este momento. E tu tinha em algum momento na tua trajetória, mesmo que depois já de formada, cogitado a hipótese de ser empreendedora? Não. E como é que hoje, sendo uma empreendedora, tu enxerga ser empreendedor? É uma coisa que tu recomenda, não recomenda? Me diz uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim de ser empreendedor. No meu caso, eu trabalho muito. No meu caso. Porque ocorre que desde lá da época que a gente abriu o café, a gente investiu bastante em decoração, a gente investiu bastante, digamos que na casca do negócio, Entendi. E a gente meio que ficou assim, com pouco recurso de capital de giro, Entendi. sabe? Então assim, até hoje eu só trabalho, né? O retorno financeiro ainda não veio, claro. Mas eu percebo também que a gente precisa de mais mãos, né? Para estar ajudando em vários segmentos do teu negócio. A gente volta para aquilo que tu disse anteriormente, que a gente sozinho não é ninguém. Não é Né? ninguém. A gente voltou para aquilo que tu falou, né? Uhum. Então assim, eu vejo hoje que o café ele tá numa crescente bem legal, né? E a gente recebe muitas pessoas bacanas aqui, a gente faz muitos eventos e a gente se propõe a fazer também os eventos. Então é lançamento de livro, chá de bebê, aniversário,
Agora tá chegando o Dia dos Namorados também, né? A gente vai fazer um jantar romântico. A gente se propôs a fazer um jantar Um romântico. jantar. Uhum. Opa, isso é diferente. Uhum. No dia 11 de junho, Que dia cai? sábado. Sábado que vem. Próximo sábado. Isso aí. Próximo sábado, quem quiser, ainda tem vaga, né? Para o presencial, ou também pode ser por takeaway, ou pode ser via encomenda tele, né? A pessoa também pode nos encomendar e a gente entregar. Tá lá no nosso feed do Instagram, tudo o que a gente tá... Qual é o Instagram? Fala pra nós que eu vou botar na tela aqui. Terezas Café. Arroba Terezas Café. Ok, Tá. tá colocando aqui. Quem se interessar então aí, ou takeaway, ou pedir, e vir aqui, né? Bom, os contatos vão estar todos na descrição do vídeo aqui, do Terezas Café, endereço, etc e tal, para vocês saberem, vai estar tudo por aqui. De qualquer forma, a reserva, ela tem que ser feita via WhatsApp, né? Lá, que já tem lá no feed também o nosso WhatsApp. E o Marcelo pode colocar o número nosso também ali, né, Marcelo? Então, isso, assim, a gente se propõe a fazer sempre os eventos, né? E isso dá uma... E tá sendo, é isso que eu ia te perguntar agora, tá sendo uma alternativa economicamente viável? Sim, Tá. sim, nos ajuda bastante, né? E sem contar que é uma galera bacana que vem, uma galera que alto astral, que dá uma energia super boa pra casa. Tu conseguiu montar um público que te interessava, montar esse público. Tu tá bem com o público que tu tem. Sim, Entendi. sim. É uma galera muito legal, muito legal. E aí, assim, eu peço pra quem nos segue que continue nos seguindo, continue lá, se quiserem comentar. Eu sou uma pessoa super receptiva, tanto para crítica quanto para elogio, né? Quer criticar, pode criticar, não tem problema, porque a gente também erra, né? Mas quer elogiar também, ou quer lá sugerir alguma coisa para que a gente possa melhorar, fiquem bem à vontade, mas continuem nos seguindo, sabe? Continuem lá, porque isso nos dá força para continuar aberto. E eu acho bem importante se manter aberto, porque é um lugar bacana, é um espaço bacana. É um lugar muito bacana, sim. E aí, assim, como que a gente chegou no nome do Terezas Café? Né? Certo. A minha... Bom, tua mãe é Terezinha, tu já falou aqui pra nós, né? Então metade do caminho. A minha mãe é Terezinha. E a mãe do meu primeiro sócio também Terezinha. Ah, certo. Então são as Terezas, claro. né? As Terezas. E para quem chega aqui na nossa casa, é para que a casa seja realmente uma casa acolhedora, onde a pessoa possa viver uma experiência gastronômica bacana, né? Onde ela se sinta bem. Se quiser trabalhar aqui também pode vir trabalhar, a gente tem espaço. Eu vou aproveitar agora, eu vou fazer o merchan aqui, vou fazer nessa aqui, tá? O negócio é o seguinte, ó, eu conheço o lugar aqui, depois vocês vão ver um vídeo, vai ter um outro vídeo que vai rolar aqui, promocional, que não é esse aqui, vocês vão conhecer o espaço, realmente é muito bom. O que eu posso te dizer? O espaço é bom, o atendimento é bom e a comida é boa, tudo é bom. Tá? E tem conexão na internet, tu consegue vir aqui, traz o teu note, toma um cafezinho aqui, trabalha quietinho na tua aqui, ninguém vai te incomodar, tem toda essa estrutura para ti aqui, não tá frio, não chove, temperatura é boa, tá tudo certo. Realmente, a dica é quente, e você sabe, eu não dou dica meia boca aqui, eu nem dou a meia boca, eu só dou as excelentes. Essa aqui é quente, velho, pode vir que é quente, tô te dizendo. Deixa eu te perguntar uma coisa, não, mas é verdade, eu não tô puxando brado, não, é real, eu penso isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que tu tá vendo para os próximos 20 anos? Por que eu pergunto 20 anos? Porque é uma geração. E como tu me falou do Benjamin, o Benjamin vai virar um adulto, então quer dizer, né, o que tu tá vendo nessa caminhada aí próxima, onde o Benjamin vira adulto? Então, o Benjamin com 3 aninhos, ele já identifica perfeitamente o logo do Terezas, ele já sabe exatamente. Foi o Terezas que fez. Não, mas esses dias ele me disse, não mãe, mas não foi o Terezas. Terezas não é uma pessoa. Excelente, cara. Que signo é o Benjamin? O Benjamin é de Virgem. Certo. Virgem. É de agosto. Que legal, cara. Ele já tem essa noção já. Uhum, já tem essa noção. Então ele olha os logos, ele vem aqui, ele já sabe tudo. Ok.
já sabe tudo onde está, onde as coisas estão. Então, assim, o que eu enxergo para daqui a 20 anos, eu não sei se eu estarei aqui ainda, né? Isso é fato. Certo. Se o Terezas Café estará aqui ainda, Certo. né? Ok. Mas, assim, o que eu penso é em continuar a caminhada e, assim, passar bons valores para o meu filho, né? Que ele seja uma pessoa do bem, assim, e que eu vá caminhando sempre em prol daquilo que eu me sinta bem, daquilo que aqueles que estão próximos de mim se sintam bem, sabe? Então, eu não tenho muita perspectiva, assim, Marcelo, porque o que eu digo? Hoje, Marcelo, eu já tenho tudo para viver. Certo. Se eu te disser hoje, eu não tenho uma ganância assim de, eu vou ficar rica. Sim, eu quero um avião, eu quero um prédio. Eu não tenho nada tenho disso. essa perspectiva, sabe? Entendi. Talvez assim eu tô sendo bem reducionista, mas eu não tenho assim essa coisa de... as coisas que eu tenho hoje eu consigo viver tranquilamente, ok. sabe? Ok. O que eu gostaria hoje neste momento? Eu gostaria de ter um pouco mais de vida, no sentido vida pessoal, assim, sabe? Mais tempo pra ti. Mais tempo para mim, né? Porque o tocar do café e agora, querendo O ou não, ser empreendedora te toma muito tempo, né? o ser empreendedora toma bastante tempo, né? Então, neste momento, e que bom, né? Que as coisas estão evoluindo, Sim, né? sim, verdade. Mas nesse momento eu tenho pensado em outras estratégias, assim, né? Para eu poder ir avançando também, né? Aqui dentro do café. Então, assim, eu sei que o que a gente faz são coisas que não é qualquer produto, né? Porque eu sou bem exigente nesse sentido, né? Quem vem aqui pode ter a certeza de que tá tudo bem higienizado, sabe? Pode ter a certeza que vai estar se alimentando de um produto bom, né? E isso tudo é tempo. Sim. Isso tudo, por exemplo, para te higienizar todas as coisas, é tempo. Não é só largar ali na água e deu. Não, Entendi, tem todo um processo para higienizar, né? As coisas que são utilizadas dentro do café são de boa qualidade. Então, assim, eu tenho um nível de exigência alto. Entendi. E às vezes eu me torno até uma pessoa chata nesse sentido, sabe? Quem trabalha comigo sabe. Que eu acabo sendo bem chata é que aí a tua mesmo. régua da qualidade vai lá pra cima, né? Aí tu te mantém num alto nível de qualidade, né? No que tu entrega, no teu produto, no teu ambiente, enfim, aí tua régua sobe. E assim, hoje na verdade eu ataco em tudo que é lugar. Eu faço as redes sociais, eu respondo as redes sociais, né? Isso tudo é tempo que tu leva, Verdade. né? Não é uma coisa... É que tu faz a gestão e a operação. Isso aí. Tu tinha que fazer só a gestão, Isso. que seria o... É o que eu tô tentando agora... Tô tentando migrar. né? Mas não é fácil também, porque muitas das coisas, muitas das receitas, tudo eu que fazia. Eu tenho passado para as pessoas, né? Entendi. Mas eu não cheguei nesse nível, até porque tudo é grana. Então, assim, para eu ter mais pessoas, eu necessito também ter grana para pagar essas pessoas, né? Então, eu ainda estou me virando como consigo, né? Entendi. Mas eu acho que a gente está numa crescente, eu espero que evolua, que o Terezas Café viva por mais um tempo ou por mais uns anos, sabe? E que a gente esteja aqui. E eu peço para que vocês aproveitem o momento que a gente ainda está aqui, e eu não sei, vamos estar, eu acredito que por um tempo maior, mas assim, o dia de amanhã eu não sei, essa é a real. Sabe? Eu Mas não sei já é se... uma Copa do Mundo, né? São 4 anos, né? Já são 4 anos. Dia 23 de junho agora nós estamos de aniversário. Dia 23 de junho? 4 anos de existência. Olha. Né? Então, eu achei que talvez a gente não fosse durar nem 2. Já estamos em 4. Entendi. Né? E isso pós-pandemia. Realmente, vocês passaram pelo momento mais complexo, mais difícil que eu tenho ouvido falar. Foi esse agora, recente, e o Terezas conseguiu manter esse vivo, realmente acho que daqui pra frente só aumenta. Mas por que eu digo assim, talvez assim, a galera que vai nos ouvir e assistir, achar, nossa, mas ela tá falando de uma visão tão pessimista, né, ela não sabe se ela vai estar aqui daqui um tempo, daqui anos.
eu não quero que entendam dessa forma, né, que eu estou numa visão Eu acho que tu tá sendo realista. Eu tô sendo Eu acho que tá sendo realista. porque eu realmente não sei o dia de amanhã, Claro, sabe? a gente não sabe. E eu posso sim permanecer por um tempo ainda, mas eu posso simplesmente dizer, não vou mais, né? Claro, Não posso sim. mais, né? Então, assim, mas eu pretendo ainda, enquanto eu conseguir ir com força e persistir no negócio, né? Sim. Empreendendo, no caso, né? Qual é me fala uma coisa boa de ser empreendedora? Uma coisa que tu, isso depois que eu virei empreendedora é uma coisa legal. Porque a gente já ouviu as coisas ruins, né? Uma coisa boa. O que é bom de ser empreendedora? É que tu tem o teu próprio horário, assim. Como é que eu vou te dizer? Não é que eu tenho o meu próprio horário. Hoje eu tenho o horário do café que eu preciso abrir o café. Mas assim, tu tem uma liberdade maior, né? Eu não bato ponto, né? Eu não tenho esse compromisso, digamos assim, de com outro que eu sempre tive, nossa, nos meus empregos. Tu não tem que prestar conta pra ninguém. Né? E hoje, literalmente, né? Hoje eu não tenho também mais sociedade, então também a conta é minha. Sim. Se eu errar naquela conta ali, o erro é meu. Se eu fizer qualquer coisa ali, Entendi. é eu que assumo todas as responsabilidades, né? Então, eu acho que a coisa boa é essa, assim, de tu ter a liberdade, a autonomia, né, para executar aquilo que tu pensa, né? E ver, esse não é o caminho, mas eu posso ir para outro caminho, né? Eu tenho essa autonomia, essa liberdade para fazer isso. Ou para contratar, ou para chamar, ou para, sabe? Entendo. Ou para pensar diferente o negócio. Então, isso é legal. Não é uma coisa que é engessada, é uma coisa que é livre, sabe? É uma coisa que eu posso fazer o que eu quiser, dentro daquilo que eu acredito, claro, né? E teu esposo, como é que te vê assim, empreendedor? Tu conheceu ele, tu ainda não era empreendedora, né? Não. E como é que ele viu essa mudança tua para empreendedora? Meu esposo, ele acha que eu trabalho muito, né? Sim, se tu acha, eu também acho. E, assim, ele me enxerga, eu acho, que como uma empreendedora, mas assim, ele vê que eu trabalho muito e às vezes ele me pergunta, vale a pena? Entendi. É exatamente essa. Sabe? É exatamente isso. Aí ele me pergunta, vale a pena? E eu só estou aqui no café ainda porque eu acredito nele. Porque vale a pena. Sabe? Importante isso, hein? Porque se eu não acreditasse, eu já teria saído fora de barco, sabe? Com certeza. Por todas as dificuldades, por tudo que a gente passou, assim, eu já teria saído. Mas é porque eu acredito no produto que eu entrego. Eu acredito na casa. Entendo. Eu acredito nele, sabe? Isso é um lance que eu falo pra vocês, já falei aqui outras vezes. Quando a gente acredita em alguma coisa, e não estou falando necessariamente de negócio, pode ser uma maneira de se posicionar diante da vida, pode ser em relação a uma pessoa que fala contigo, não importa. Mas quando tu acredita em alguma coisa, esse acreditar em alguma coisa é mais ou menos aquele lance que eu falei para vocês do Viktor Frankl. O que a vida vai botar na tua frente, tu não tem como controlar. Mas tu tem como controlar o que tu vai fazer com aquilo que a vida coloca na tua frente. E quando tu acredita em alguma coisa, tu não continuar com aquilo que tu acredita é como tu ir de encontro à tua natureza, contrário à tua natureza. Por isso que o lance do acreditar, os caras te falam, vai ter uma fórmula milagrosa, não sei do que, a água benta, não sei das coisas. Cara, tudo está voltado no acreditar. Se tu acreditar numa pedra, a pedra vai te ajudar. Se tu acreditar num negócio, aquele negócio vai acabar te ajudando. E às vezes é muito louco, porque falando de negócios agora, às vezes os negócios, as coisas que a gente acredita, acabam nos ajudando de uma outra maneira que a gente não espera. Porque quando a gente fala em negócio, a primeira coisa que as pessoas pensam é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Mas o mundo dos negócios, não só dos negócios, mas do empreendimento de modo geral, uma pessoa resolver, eu vou lá fazer um negócio que eu quero fazer, ponto.
o simples fazer essa engrenagem girar, essa roda girar, ela já acaba nos dando alguma coisa. Me parece. Não sei, te questiono agora. Tu acha que essa tua empreitada tem te dado coisas? Tu tem... Eu acho que, nossa, tem me dado na questão de relacionamento, assim, o quanto de amizade, o quanto a minha rede de amizades, e aí, às vezes eu brinco com alguns clientes, né? Tu não precisa vir aqui comprar nada, ou não precisa consumir nada, porque a nossa relação, ela já extrapolou, já transcendeu Sim. o consumo, sabe? Sim. Então, assim, é uma relação que é prazerosa, que vai além, que não é mais só aquilo ali, não, tá, tudo bem. Claro que existe a parte importante do consumir, sim, mas pra mim, aquela pessoa vindo aqui, já não precisa... O consumir dela é importante pro negócio, Isso. a presença dela aqui é importante pra ti. Isso mesmo. Como pessoa. Como pessoa, sabe? Exato. Então, assim, eu já disse pra algumas pessoas isso, sabe? Entendo. Então, não precisa, mas é porque eu não tenho isso, não tenho... Olha só, pode só vir aqui. Não precisa consumir nada. Mas vem aqui, eu quero te ver, sabe? Sabe? Então, assim, pelos lugares por onde eu já passei, que não foi poucos, foram bastante lugares, né? Sempre eu construí relações. E hoje muitas pessoas dessas que eu construí as relações são os meus clientes também aqui, sabe? Lógico. E eu adoro ver quando eles entram por aquela porta assim, Cláudia, não sei o que, sabe? Eu adoro. Então, rever as pessoas, eu não tenho mais tempo de me encontrar com as pessoas. Mas as pessoas têm como vir aqui te encontrar. Que legal. E elas veem, então isso é muito legal, sabe? Isso é maravilhoso. Esse é o retorno de um trabalho de formiga que foi feito lá atrás, sabe? Certo. E que só continuou. E daqui a 20 anos, por onde eu estiver, eu espero que essas relações, elas se cruzem, sabe? Claro. Novamente, assim, sabe? Então... Eu sei que tu tem tempo, deixa eu matar agora com a última pergunta para conectar nessa aí, justamente. Se a gente pudesse dizer alguma coisa, porque esse vídeo, essa gravação, não sei quanto tempo vai ficar no ar, muitos anos, enfim, não importa, mas para todas as pessoas que assistem esse bate-papo e se identificam com o que a gente conversa aqui, eu procuro sempre tentar deixar alguma coisa, porque eu não sou pai, tá? Provavelmente não vou ser. Mas isso não faz de mim uma pessoa que não me importo com nada, né? Eu me importo com alguma coisa. E uma das coisas que eu me importo é de tentar deixar uma mensagem, tentar deixar alguma coisa, algum ensinamento, alguma coisa para as pessoas de hoje que sirva para elas amanhã. Porque eu, quando tinha 15, 16, aprendi coisas que me servem muito hoje. Muitos anos depois, essas coisas todas, eu consigo ver o mundo de uma maneira diferente. Não preciso passar por experiências ruins para enxergar certas coisas que algumas outras pessoas não enxergam. E algumas pessoas, mesmo passando pelas experiências ruins, não enxergam certas coisas. Então, o que eu entendo é que a gente consegue dizer que a palavra, né? A palavra vai. Então, se tu pudesse deixar uma lição, dizer uma lição, pessoal, eu acho isso aqui, ó. Tá, eu vou te responder algo mais extenso, um pouquinho. Tá, vamos lá. Primeiro que as pessoas, eu não falei antes, mas eu também tenho formação em Master Coach. Tá, logo que eu saí, eu fiz pós-graduação, eu esqueci de falar isso, assim, que eu tenho... E isso é importante também para a minha formação de atendimento, né? E a minha linha de raciocínio, quando eu fiz desde a época da faculdade, quanto dessa outra formação, é a visão sistêmica. Então as coisas estão interligadas. A minha mensagem é: viva o agora. E para tudo existe o tempo do amadurecimento. As coisas que a gente pensa no aqui e agora, às vezes, elas precisam ser amadurecidas
Porque às vezes a resposta não tá no aqui e agora, mas tu tá vivendo o aqui e agora, sabe? É complexo tu pensar dessa forma. Mas assim, tu tá vivendo o aqui e agora, mas para tudo, não tem como eu dizer assim, ó, se não existir essa flor aqui vermelha agora, daqui a pouco ela vai estar aqui, no tempo do amadurecimento, entende? Mas tu viveu aqui agora, tu tá vivendo o percurso do aqui agora. Viva essa linha do aqui agora. Ah, eu quero comprar um carro. Ok, comprou o carro e agora? Tu viveu... Curte o caminho. Tu tem que curtir aquele caminho até chegar à tua conquista, sabe? Então é isso. Eu curto o caminho até chegar nas conquistas, mas e o que eu faço com essa conquista? Né? Tu tá vivendo aqui agora dessa conquista? Sabe? Então, assim, eu acho que é isso, assim, curte o teu caminho, né, da melhor forma possível. Como a gente disse antes, a vida é um sopro mesmo, tu não sabe o dia de amanhã, não sei se tu ou eu, se a gente vai estar aqui. E não é uma visão realista. Exato. E a gente não é eterno, a gente a única certeza que a gente tem é que tem fim. A gente tem fim, né? A única certeza da vida. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que viver o aqui e agora de modo que tudo também é no tempo do amadurecimento. Pensar que se o meu aqui e agora eu não estou conseguindo tal coisa, e isso eu também me policio muito, porque eu também tenho que me policiar para pensar dessa forma, que não é uma forma muito simplista, é uma forma que, sim, eu estou vivendo aqui agora, mas... E o tempo do amadurecimento daquilo que tu tá vivendo, porque às vezes as coisas não estão maduras, né? E aí pode ter meme, pode ter várias coisas, mas sim, as coisas não estão assim maduras para eu resolver tal coisa, ou para eu fazer tal coisa. Às vezes a ansiedade da solução ela é muito maior do que o tempo que a solução precisa para se dar em si. Isso aí. Né? Isso aí. A gente quer tanto resolver aquilo ali, mas calma, eu quero tanto comer feijão, mas eu tenho que deixar amolecer na panela de pressão primeiro. Não adianta eu querer comer feijão antes. Ou tu vai ter que cozinhar. Ou vou ter que comprar em outro lugar, pronto. Porque se eu quiser fazer, não vai dar. Tem que esperar. Isso aí. Não é? Isso aí. Então eu acho que é super importante, né? E assim, cada conquista de cada ser humano, ela é importante, desde que seja pequena, média ou grande. Mas vive aquela conquista mesmo pequena, mas vive ela, aproveita ela, aquele momento. Como que tu fez para chegar e até o caminho, ela? Né? O caminho é mais importante do que ela própria. Entende? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo assim é isso, assim, curta, viva e tudo que a gente vai levar, é o que a gente vai deixar, é as relações que a gente vai estabelecer com o outro. Ponto. Porque o resto fica tudo. Bom, diante disso, pessoal, não tenho muito mais o que dizer. Cláudia, muito obrigado pela conversa. Valeu pelo Eu que papo. agradeço, Valeu. muito obrigada pela oportunidade, Marcelo. E assim, aqui tu é sempre bem-vindo, né? Sempre que tu quiseres ter um bate-papo bacana ou com outras pessoas também, se tu quiseres. Convido quem quiser fazer um podcast com o Marcelo, né? E quiser utilizar o nosso espaço aqui, sejam bem-vindos, porque é bacana esse bate-papo, e fica diferente, fica uma coisa leve, né? Isso. Então, Legal, muito obrigado. Voltaremos certamente agradeço. podcast Mutante Moto. Falou, pessoal. Valeu. Valeu, Até mais. obrigada. Tchau, tchau.